Só para dar continuidade, eu fui cortado pelo próprio programa do computador aqui. Eu usava um outro programa, mas aí falaram para eu usar esse Windows Movie Maker aqui, mas parece que ele só dura 1 hora. Aí quando eu tava falando, me cortaram. Eu fui realmente cortado pelo meu próprio computador. É meio depressivo isso. Mas eu peguei um pouco d'água, então melhora um pouco. Voltando à questão do esquecimento e do progresso. A aliança existente entre progresso e esquecimento era justamente essa crítica que o Nietzsche faz, e é isso que eu gostaria de deixar claro. Eu já estava terminando a aula quando me cortaram, o meu computador me cortou, eu estou um pouco estressado com isso, mas tudo bem. Eu falei que eu ia falar do Miguel de Unamuno em outro vídeo, eu ia até falar naquele, mas acabou tendo que ser em outro, então é nesse aqui mesmo, que é a parte 2. Eu vou só ler duas linhas do Miguel de Unamuno. Olha isso. Talvez a própria doença seja a condição essencial daquilo que chamamos progresso, e o próprio progresso seja uma doença. O cara pega na veia. Ele pega na veia. Ele vai criticar, né, em 2 linhas, ele desceu a lenha em Kant, Hegel, Comte, Durkheim, Descartes, Bacon, Aristóteles, em 2 linhas. E o Nietzsche, quando ele fala do esquecimento, é mais ou menos nesse mesmo caminho, contra esse acúmulo de conhecimento, contra contra a preocupação excessiva em saber. É como se ele falasse: preocupe-se em não saber, preocupe-se em desconhecer, porque dessa forma será muito mais fácil que você conheça alguma coisa. Pode parecer um pouco estranho num primeiro momento, mas faz total sentido. Faz total sentido. A partir do momento que você está aberto, que você está puro, que você não está tão cheio de informações que já vieram, conforme eu já havia colocado na primeira parte do vídeo, você está um pouco mais livre dessa quantidade de informações que já vem com interesses que sempre tem o interesse de alguém por trás. Veja, o Gilles Deleuze falou certa vez, no comentário que ele fez a uma entrevista, algo que eu achei interessantíssimo. Existe sempre um interesse por trás. Até mesmo o próprio Nietzsche, no parágrafo 282 do Além do Bem e do Mal, quando ele fala: toda palavra é uma máscara, todo discurso é uma fraude e toda filosofia é uma pantomima, é mais ou menos por aí. O Deleuze, o que ele fala é o seguinte, é que o Deleuze utilizou Platão, mas Deleuze fala de Platão e ele diz o seguinte: preocupação com a polis, preocupação com quem deve governar. Preocupação com quem deve governar, por quê? Porque Platão queria governar. Platão achava que o filósofo deveria governar. Então ele cria toda uma filosofia para justificar que ele deveria governar, para justificar que o filósofo deve governar. Tem a alegoria do navio, quem controla o timão é aquele que detém, e tem os escravos também, aquela coisa toda da república. E surge de um incômodo que na verdade é um incômodo que tem um interesse por trás. E Nietzsche tenta fazer o quê? Ele tenta falar para você: olha, tente libertar-se dessa quantidade de conhecimento que você recebeu, ou ao menos procure saber de onde ele veio, para que você tenha uma maior facilidade em libertar-se dessas fontes e que você consiga agir por si mesmo, que você consiga se livrar, em um certo sentido,
de tanto interesse envolvido na sua pessoa que continua. E interesse aqui eu falo no sentido de que interesse em usar você mesmo, em usar você dentro da sociedade, em usar como o bonequinho, fantoche, estilo 1984 do George Orwell, que chamava-se Eric Blair. O pseudônimo dele era George Orwell. E hoje tem o Big Brother Brasil. Mas não vem ao caso agora. É realmente toda essa questão de você se ver livre, tentar se livrar do interesse, tentar ultrapassar essa barreira para chegar num estágio de criança e receber uma informação de uma forma mais pura e não receber a informação e falar: ah, não, isso é bom, não, isso é ruim, não. Lembro aqui palavras de Norberto Bobbio, que falava algo como discuta, não, compreenda antes de discutir e discuta antes de julgar. Sempre. E se você puder seguir isso, longe, longe, tentar se afastar o máximo possível dessa quantidade de informações que vem imbuída de interesses, você será mais feliz. E a maior preocupação de Nietzsche, eu não tenho dúvida, a maior preocupação de Nietzsche foi com a felicidade. Eu vou fazer outro vídeo um pouco mais específico para falar da crítica que Nietzsche faz à filosofia platônica no sentido de menosprezar o mundo terreno em prol do famoso mundo inteligível, o mundo das ideias. Que depois Santo Agostinho vai falar em Cidade de Deus, Cidade dos Homens e assim por diante, e tiveram vários outros que fizeram mais ou menos assim, mas que também trabalharam com dualismos, e dualismos que na visão de Nietzsche prejudicam a nossa felicidade e não nos deixam viver em paz, felizes, estão sempre atrás da gente tentando utilizar o ser humano como um instrumento, como uma ferramenta, como para ficar padronizando e evitar problema para quem está no poder. Esse era o meu recado. Esse segundo vídeo ficou bem mais curto. Era para ter ficado um vídeo só. Eu não sei. Eu não sabia que esse programa aqui ele corta. Maldição de programa, pô. Ficar cortando o vídeo. Para você, se você quiser buscar o Miguel o nome dele é Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno. O nome do livro é Do Sentimento Trágico da Vida. Livro espetacular. Ele vai, o Unamuno é um filósofo espanhol, ele vai nessa linha mais ou menos do Nietzsche, do Foucault. É uma linha bem interessante que chamam de pós-modernismo. É um termo que me irrita um pouco porque ele faz referência a um outro período. E tudo que faz referência a um outro período é porque o outro período ainda é parâmetro. Então, quer dizer, nós ainda não somos parâmetros de nós mesmos. Tem um problema sério nessa história. Tem um problema seríssimo nessa história. É a mesma coisa que você perguntar assim: quem é fulano? Quem é aquele cara? Aquele cara é irmão do Joãozinho. Porra, mas então ele não é o, o Betinho, o Manuelzinho. Ele é o irmão do Joãozinho. O Joãozinho que é o importante. Ele é o que tá pequenininho. E essa coisa do pós-modernismo é o que tem para hoje. É o termo que está sendo utilizado. É extremamente irritante para mim falar pós-modernismo. Mas eu ainda não consegui achar nada melhor. Inclusive, da mesma forma que o jornal alemão fez a pergunta soltou a pergunta no século XVIII, o que é o iluminismo, e o Kant respondeu e fez aquele texto maravilhoso. Eu lanço a pergunta: o que é o pós-modernismo e qual seria a alternativa de nomenclatura para pós-modernismo, para parar de ficar fazendo referência a esse período que
que eu tanto comentei no outro vídeo, na primeira parte, de ficar acumulando conhecimento, e acumula conhecimento, acumula conhecimento, e não desapega disso, e não aprende a viver a vida, e muitas vezes a gente não percebe, a vida passa na nossa frente, e você está preocupado com o que aconteceu lá atrás, e até hoje entra em sala de aula, tá lá a carteira daquele jeito, você tem que estudar física, porque você vai passar no vestibular, porque você vai não sei o quê. Porra, e a sua felicidade? Cadê ela, velho? Cadê ela? Era isso que eu tinha para dizer aqui, era esse meu recado. Ficou em 2 vídeos, mas não teve o que fazer, eu fui cortado pelo computador, como eu já disse, eu não sabia. Muito obrigado pela atenção, se você assistiu até aqui, teve paciência. Agradeço muito e até a próxima. Um grande abraço.